Hoje, excepcionalmente, não temos a Juliana Rosa, mas temos uma participação especial do economista e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 95 e 98. Sempre um grande parceiro aqui da Band News FM, já esteve conosco como colunista, José Roberto Mendonça de Barros, que gentilmente nos atende nesse horário. Zé Roberto, é sempre um prazer conversar com você. Bom dia. Bom dia, Sheila. Prazer é meu. Bom dia, Carla. Bom dia, Dali. Vamos lá, saiu agora há pouquinho o resultado do PIB, cresceu 0,9% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior. Se a gente olhar em relação ao trimestre, ao mesmo trimestre de 2022, crescimento de 3,4%, ficou acima das expectativas que havia no mercado, ainda que com algumas diferenças, mas ficou acima. O que você destaca dos números que acabaram de sair, hein, Zé Roberto? Bom, primeiro, você já mencionou, né, Sheila? Uma surpresa positiva muito boa. Aliás, de certa forma, antecipada ontem, quando vocês noticiaram a queda da taxa de desemprego abaixo de 8%. Né? Então, realmente, mais uma vez, a gente observa um bom desempenho da economia que está persistentemente no melhor do que a gente pode esperar. Né? Os setores, a agricultura, embora tenha caído no trimestre quanto o primeiro, ela continua bastante bem, serviços recuperando, né? E a indústria aqui andando um pouco mais devagar. E do outro lado, o consumo das famílias tem se recuperado, né? Está crescendo aí 3% comparado com o ano passado, que é um número bem razoável. Quando a gente soma esse conjunto, tem mais uma coisa relevante. Os investimentos estão indo bem. A taxa de investimento subiu um pouquinho, tem que subir mais ainda, mas o comércio exterior também, puxador de crescimento. Então, no conjunto, está bem razoável. Eu acho que suporta o otimismo que nós vamos caminhar para um ano bem melhor do que se imaginava no começo dele. Ótima notícia, então. E a gente ainda não, obviamente, não está sentindo os efeitos do PAC, né, do novo PAC, até porque as obras nem começaram. Dentro desse cenário, a gente pode ter outras boas surpresas no segundo semestre? Eu acho que sim, Megali. E a mais relevante para chamar a atenção é que nós, pelo menos na MV, estamos esperando um belo sucesso do Desenrola. Desenrola de outros programas, né, porque muitas redes comerciais também entraram nessa onda de renegociação. Deixa eu só dar um exemplo para você. A chamada faixa 2, isso é, quem deve 5 mil e 20 mil, a negociação é totalmente voluntária, não tem subsídio do governo, como terá na faixa 1, a gente fala no minuto. Já nós tivemos 1.300.000 pessoas que resolveram a sua situação, o volume de recursos renegociados é grande, 8 milhões de CPF já foram, me perdoe pela expressão, desnegativados, mas é disso que se trata. E agora, em setembro, que vai começar, Megali, a negociação da faixa 1. Essa sim tem suporte governamental e vai ser feita na plataforma que a B3 está desenvolvendo. Nós achamos que tem muita gente que vai desenrolar a sua situação, e isso pode levar a um final de ano um pouco melhor para aqueles que estão trabalhando e têm 13º. Os aposentados já receberam, então não tem esse efeito. Então, acho que antes do PAC começar a fazer qualquer diferença, você tem razão, se fizer diferença só no ano que vem, nós achamos que no último trimestre do ano, sem falar que eu acho que vai dar mais de 20 milhões de CPFs liberados. Isso dá o chamado bem-estar, né, o chamado feel good factor, e eu acho que vai ajudar o consumo no final do ano. E aí sim, é uma outra boa notícia que não está nos números ainda. Bom, o que o senhor está dizendo, né, professor, é o seguinte, que a gente tem essa expectativa de um ano melhor do que estava sendo projetado, e ainda bem, colocou todos esses elementos aqui de setor de serviços se recuperando, consumo das famílias, investimentos subindo, ainda que precise subir um pouco mais, comércio exterior.
Agora, um tema que deu o tom desse ano na economia foi a tal da taxa básica de juros e essa expectativa pela queda nessa taxa, né, professor? Quando a gente soma esses fatores que colocaram o PIB para cima e inclui nesse cenário trajetória de queda na taxa básica de juros, a gente, com base nisso que o senhor está projetando um resultado melhor do que se esperava no começo do ano? Sim, em parte, né? Uma parte, na realidade, isso aconteceu pela espetacular safra agrícola do começo do ano. No começo do ano já teve um empurrão do lado da produção que vira renda, consumo e etc. Né? E esse foi o primeiro e mais importante. Né? Por causa disso, segue-se que melhorou muito o comércio exterior. Então, o comércio exterior, nós estamos indo para um superávit comercial absolutamente recorde, superior a 70 bilhões de dólares. Isso também significa mais atividade e etc. E aí isso foi andando para os outros setores. A queda da taxa de juros, ela, no primeiro momento, ela afeta mais do que tudo as expectativas. Até chegar na ponta do consumidor, especialmente nas empresas, vai demorar um pouco. Então, neste momento, a queda da taxa de juros é uma grande notícia e vai também afetar expectativas para o final do ano. Agora, para o ano que vem, aí nós devemos ter, junto com a melhora no endividamento das famílias, nós podemos ter uma certa volta do crédito um pouco mais barato, volta do crédito também para empresas, né? E aí sim, isso vai se somar, mas o efeito maior será no ano que vem. Né? O que é interessante, Carla, é que é um pouquinho de diversas fontes, que é o que dá mais segurança, não é uma coisa só que pode voltar atrás. E se você observar, tem um pouco no geral, porque a gente não pode deixar de lembrar que a queda da taxa de juros só aconteceu porque a inflação está caindo, e em particular caindo o preço dos alimentos. Alimentação no domicílio, na nossa projeção, termina no ano zero. Né? Nós estamos vendo coisas, não me lembro a última vez que eu vi anúncio de liquidação de carne pelo supermercado. É porque está caminhando mesmo. Quando cai a alimentação, sobra mais dinheiro para as outras coisas. Aí você vê que isso é um conjunto. O que mais me deixa satisfeito com isso, que não é uma coisa só que pode reverter. Está tendendo a melhorar. Agora, o volume de desafios continua grande. Vocês falaram exaustivamente esses dias sobre o orçamento, o déficit público, etc. Ainda cada dia com sua agonia, mas que o conjunto está indo para uma melhora neste final de ano, e eu acho, no ano que vem também, não tenho dúvidas, isso sim que é a boa notícia. Bom, a última projeção de crescimento para 2023, Roberto, a gente está com o tempo super esgotado, mas eu queria falar sobre essa projeção. É de crescimento de 2,5%, tá? Segundo o Ministério da Fazenda. A gente não faz projeção, quem faz isso é o IBGE, é o FMI, mas já dá para imaginar um PIB mais próximo dos 3% ou é sonhar alto demais? Não, eu acho que 2,5% é uma boa estimativa. Para esse ano nós temos 2,5%, para o ano que vem, acima das projeções médias do mercado, nós temos de 2 a 2,5 também. Né? Que, veja, só uma observação, Megali, nós não aprendemos que até nem deve crescer muito rápido no começo, mas tem que crescer sempre. Essa persistência, que a gente chama de sustentabilidade no crescimento, é o que faz levar, porque senão a gente sempre tem o risco do famoso e famigerado voo da galinha. Né? Então, nós ficamos com 2,5%, talvez 2,5% no ano que vem, e já está excelente como recuperação depois de um período muito difícil para todo mundo.